Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Fernanda e todos me conhecem como Forf. Há 4 anos mais ou menos eu comecei um voluntariado voltado aos animais de rua. Sendo assim, eu peguei hoje eu tenho três, né? Mas eu continuo essa batalha. Não é fácil, tá? E tudo isso envolve um sentimento de amor, gratidão, que eu queria compartilhar com vocês a cada instante vivido. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque os momentos que eu passo com eles são momentos assim únicos, que eles são muito verdadeiros e eles precisam da gente para a gente dar continuidade no nosso resgate, no nosso tratamento, na adoção e em tudo. A gente precisa estar junto, presente em tudo e verificando sempre uma doação consciente. E assim, passar para as pessoas também aquela imagem que quando você pega um cachorro, você tem que ter consciência que ele faz parte da sua família. Você não pode mais devolver, você não pode vender, você não pode fazer algo que vá assim além do amor, porque o amor não tem valor, né? Então, veja bem, hoje é o meu primeiro vídeo, peço desculpa das falhas, tá? Estamos começando assim com o coração muito aquecido, acelerado. Eu sei que eu nunca fiquei na frente de uma câmera, mas eu pedi muito a Deus, porque hoje eu tive como se fosse um relâmpago, que eu queria contar um relato de um cachorrinho, tá? Esse cachorrinho, gente, ele não existe, mas eu queria passar para vocês mais ou menos o que os cachorros vivem na rua, pelo que eu já vivenciei e presenciei. Olha, esse cachorro, ele chama Thor, tá? O Thor é um cachorro que ele mora numa casa muito grande, um quintal enorme, com piscina, churrasqueira, e os seus donos são muito ricos e trata ele com muito carinho, com muito amor. E ele tem a melhor ração, o melhor veterinário, e a casa é toda para ele. Só que um dia, ele na coleirinha, andando por aí, ele viu que existiam cachorros que andavam sem coleira. E ele queria entender por que aqueles cachorros andavam sem coleira e ele com guia, né? Aí, até que então, ele sempre fechado, naquela parede, mas muito grande, com muita mordomia. E tinha uma vala, tipo assim, como se fosse um buraco, né? Que, assim, os seus donos não perceberam. Ele vazou e foi pra rua. E nisso ele começou a correr, 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 até que ele perdeu o fôlego. Quando ele chegou num lugar, ele olhou para trás e não via mais a rua que ele morava. Então ele continuou a caminhar. Só que neste caminho, com o passar dos dias, ele encontrou mais dois cachorrinhos, que chamam o Pingo, né? E o outro é o Pingo e o... Qual que é aquele que eu tinha comentado? Era o Thor, Pingo... Ai, esqueci o nome do outro. Para um pouquinho o vídeo, viu? Como eu disse, vai ter muitas falhas, tá? Desculpa. O Thor, Pingo e o Juninho. E ele encontrou esses dois cachorros na rua. E começaram, então, uma rotina de caminhos. Caminhos começaram a caminhar juntos, né? Se tornaram amigos. No momento se estranharam, né? Como sempre, os cachorros se estranham. Tem uns ciúmes. Mas começaram a caminhar juntos. Quando chegaram a uma determinada lugar, um dos cachorros foi atropelado, que seria o Thor. O Thor não, que seria Juninho. o Juninho. O Juninho, ele recebeu praticamente assim uma pancada muito forte, tá? E a única coisa que o Pingo queria fazer junto com o Thor era ficar do lado dele. E nisso apareceu uma pessoa muito solidária, passou horas e apareceu uma pessoa, porque a pessoa que atropelou não socorreu. E eles ficaram ali, e um deles se combinaram de latir para chamar a atenção, para alguém olhar ali. Vocês podem ver que o cachorro, quando ele é atropelado, existe um outro cachorro que cheira e fica do lado, eles não saem. É um amor incondicional. E aí ele começou a latir, latir desesperadamente. Essa mulher encostou o carro, desceu e olhou. Só que ele já estava bastante ofegante, né? Já tinha perda de sangue, muita perda de sangue.
e ela percebeu que uma das perninhas dele já tinha sido arrancada com o carro. E assim, com o coração sangrando por dentro, né? Porque quando a gente tem amor nos animais, a primeira coisa que você faz é querer salvar. E aí, o que aconteceu? Dava-se início ali, então, uma busca de salvamento à vida. Não importa qual seja. Aí dava início à busca desse salvamento. Ela procurou clínica, colocou esse cachorro dentro do carro, foi nas clínicas, foi em tudo quanto é lado, mas só que, infelizmente, ele veio a óbito. Ela voltou no mesmo local para pegar os outros dois, porque ela participava de uma ONG de proteção aos animais, só que ela não tinha onde levar os demais. Se ela levasse um para socorrer e os outros dois, aonde ela ia levar? Não tinha como, mas ela voltou, só que eles já não estavam mais lá. Com o coração partido, ela foi embora, em busca de tentar achar os outros dois que restava para ela. Porque quando a gente encontra um cachorro na rua e a gente faz tudo e ele vem a óbito, o próximo cachorro que a gente achar, a gente vai querer colocar no carro. Não importa como, a gente vai querer colocar no carro. E aí ela começou essa busca, assim, incansavelmente, mas não achou mais. Eles sumiram. Só que o Juninho, o Pingo e o Thor, eles tinham em mente que aquele cachorro, momentos antes, eles tinham presenciado ele comendo um pão. Esse pão tinha algo dentro dele, porque eles viram que ele não estava legal. Ele estava comendo um pão que não estava legal, que foi dado por alguém na rua. Os dois, então, pensaram, esse pão pode ser também algo de veneno, mas eles não pensaram que era um veneno para ele morrer. Mas naquele momento ele comeu para saciar a fome. Só que os dois cachorrinhos, eles tinham aquele, no fundo, eles sabiam que aquele alimento ajudou no óbito dele, porque ele ficou muito tonto e na rua ele não conseguia andar direito. Eles perceberam isso, eles são muito inteligentes, os cachorros. Bom, enfim, eles resolveram então os dois se unir e continuar essa caminhada. Entraram nos rios para tomar água, porque eles não queriam mais confiar no ser humano. Não queriam mais. A partir daquele momento, eles decidiram não olhar para trás. E como que eles iam sobreviver sem comer uma ração, comer um pão, fuçar no lixo? Coisa que aquele cachorro, o Thor, que vivia naquela mansão, ele nunca fez isso. Ele foi destinado para ser um filho de um rei, de uma pessoa que tinha muitas condições. E ele, enfim, ali então, a busca da sobrevivência dos dois foi o quê? Eles entraram dentro de uma mata. Ele, quanto mais longe do ser humano, ele se sentiu mais protegido. É muito triste isso, gente. Eu falo isso pra vocês de coração sangrando, de coração doendo mesmo, porque o ser humano, ele tinha que proteger e não maltratar e não abandonar. E o cachorro, ele sente as nossas dores. Então os dois entraram mata dentro e tomavam uma água que tinha no lago, que tinha na cachoeira. Eles andavam por muitos dias, até que eles avistaram um sítio bem bonito. Passaram por debaixo da porteira e entraram nesse sítio. Só que nesse sítio eles se depararam com vários cachorros. E esses cachorros, infelizmente, alguns não gostaram dele. Da ração, da água, eles ficaram nervosos, porque os cachorros, quando eles se deparam com outros cachorros, eles sentem ciúme, que são coisas normais. Só que eles latem, agridem, eles não sabem conversar como a gente. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a recuar. Só que um dos cachorrinhos resolveu ajudar. Como? Direcionando eles num lugar onde tinha água e comida e ração. Só que eles saciaram a fome e a sede. De repente, o Thor olha e pela voz ele consegue descobrir que naquele sítio morava alguém muito conhecido. Eram os donos do sítio, eram os donos do Thor. Só que quando o Thor viu, os donos, eles não reconheciam mais ele. Ele estava magro, doente, né? Ele não era mais aquele cachorro bonito.
de repente, ele saiu correndo em busca daquele abraço, daquele beijo, daquela emoção de encontrar quem realmente protegia eles de verdade. E resolveu nunca mais fazer aquela aventura de conhecer a rua e de saber que o perigo da rua estava dando desejo para ele ficar na rua. E ele viu que a rua tem muito perigo, que ele estava protegido naquele lugar que ele morava. E os donos não reconheciam ele. De repente ele começou a latir, a latir. Aí eles olharam bem fundo no olho dele. Ele deu aquela lambida, aquele reconhecimento do dono. Eles começaram a chorar. E nesse choro veio o desespero da saudade. Achavam que nunca mais ia encontrar ele. E não encontraram com saúde, mas encontraram ele magro, doente, assim praticamente para morrer. Há dias ele não comia, só tomava água. Só que ele não queria deixar o seu amigo Pingo sozinho. Quando eles vieram e pegaram o Thor, automaticamente o Pingo pulou no colo deles. Foi como se fosse uma mágica. E dali então em diante, os dois foram morar juntos na casa, na mansão, e voltaram para os donos. E ele resolveu que nunca mais sairia de lá, porque lá realmente estava protegido. E moral da história, gente, nas ruas eles são bem maltratados, eles não têm água, eles não têm comida. Existem pessoas que colocam comida, colocam água, dá pão envenenado, dá salsicha envenenada. Então, assim, infelizmente, existem essas pessoas ruins, mas também existem as boas, como nós que estamos aqui para se unir. Força, porque junto somos muito mais fortes. E tem muito mais pessoas do bem do que pessoa ruim. E eu acredito não, tenho fé em Deus, que com a minha convicção nós vamos conseguir se unir para a gente ajudar os nossos desprotegidos. Hoje, gente, eu contei a história do Thor. Muito obrigada. Uma boa noite.